A economia brasileira é gerida pelo Banco Central e um comitê que se reúne para estabelecer ali a taxa de juros, a taxa Selic, que é utilizada como base para a questão de crédito, de financiamentos, de tudo aquilo que é de interesse do povo brasileiro, pois um juro baixo da taxa Selic vai trazer um juro baixo para o bolso do brasileiro, que vai poder financiar um valor mais alto, adquirir uma casa, comprar um carro, pagar uma conta com taxas baixas. Sabemos que a taxa do cartão de crédito é muito alta, mas isso é outro assunto. A taxa Selic, ela margeia a economia brasileira. Com a inflação aumentando, com isso também eles tentam segurar a inflação aumentando a taxa de juros. Colocando ela mais alta, eles tentam segurar o aumento do preço, porque o dinheiro fica mais curto. É uma política um pouco inversa do que deveria acontecer. Em todo mundo, quando a gente quer melhorar a economia, se baixa a taxa, se coloca ela mais baixo. O Banco Central americano faz isso constantemente. Baixando a taxa de juros, o dinheiro circula mais. É mais dinheiro na mão do cidadão, é mais dinheiro circulando, mais emprego, mais chances de emprego e com isso o dinheiro aumenta a sua rotatividade dentro do mercado. Quando a economia vai mal, quando existe uma falta de política clara da economia, o que eles fazem para segurar? Eles sufocam o brasileiro, sufocam o povo através da taxa de juros. Até dezembro de 2024, o presidente do Banco Central, aí o presidente que geria a taxa de juros no Brasil, era o Roberto Campos Neto, indicado pelo Bolsonaro. Isso trazia diversas críticas. A ala do PT, a militância petista da esquerda, atacava diariamente o Campos Neto, alegando que ele, por ser indicado do Bolsonaro, agia para prejudicar a economia nacional, a economia brasileira. Vamos falar sobre isso? Primeira tela. PT chama Campos Neto de bolsonarista e condena aumento da taxa de juros. Abre aspas. Ataque à economia. O Partido dos Trabalhadores condenou, através de um editorial publicado pela página da Legenda, o aumento da Selic, a taxa básica de juros nacional, anunciada pelo Banco Central nesta quarta-feira, dia 18, por unanimidade. O Comitê de Políticas Monetárias, o Copom, decidiu elevar a taxa Selic em 0,25%, deixando a taxa em 10,75% ao ano. Primeiro aumento da taxa desde agosto de 2022. Abre aspas. O Banco Central, chefiado pelo bolsonarista Roberto Campos Neto, decidiu desferir um golpe inédito contra a economia brasileira, diz a nota, publicada pelo PT, partido do presidente Lula. A legenda também chamou o aumento de um ataque à economia e afirmou que a decisão foi um movimento para satisfazer o apetite voraz do capital financeiro em detrimento do desenvolvimento do país. O PT condenou ainda o fato do Banco Central ter ido na direção oposta do Federal Reserve, o Fed, Banco Central dos Estados Unidos. Durante a manhã da quarta-feira, de quando foi publicada essa nota, o Fed anunciou um corte de 0,50% ou ponto percentual da taxa básica de juros, passando da faixa de 5,25% para 5,50%. De 5,25% a 5,50% para 4,75% a 5% ao ano. Foi o primeiro corte desde março de 2020 lá no Banco Central americano. Aqui, no final do ano passado, no início desse ano, houve esse aumento. Pois bem, houve a mudança. Entrou agora o Galípolo indicado pelo Lula. Bom, agora vai acabar esse discurso, afinal, um indicado pelo presidente Lula vai trabalhar para beneficiar o governo brasileiro, né? Será? Em primeira reunião comandada por Galípolo, o Banco Central deve elevar a taxa Selic a 13,75% ao ano. Matéria de ontem, dia 28 de janeiro, às 9 horas da manhã. No Isto é Dinheiro, Selic a 13,25% é dada como certa. Debate é o quão longe irá o Copom com Galípolo. Nessa quarta-feira, dia 29, o Comitê de Política Monetária, o Copom, do Banco Central, deve elevar a Selic em 1 ponto percentual, conforme sinalização dada na última reunião do colegiado em dezembro,
Com isso, a taxa Selic deve subir para 13,25% ao ano, sem surpresas. Uma pesquisa de mercado do BTG Pactual aponta que aproximadamente 95 dos participantes, de um total de 40, julgam que o comitê elevará a Selic nesse patamar, ao passo que outra elevação de 100 pontos base na reunião de março é antevista por 87. Quer dizer, é mais aumento, vem mais aumento. 13,25 é o que vai ser anunciado hoje, provavelmente, segundo grande maioria. A reunião do Copom acontece hoje, dia 29 de janeiro. E a expectativa de 90% da população, dos entrevistados, que analisam o mercado financeiro, é um aumento dessa taxa de juros. Tudo bem, pode achar que é o normal isso acontecer, que o Brasil sempre teve altas taxas de juros e taxa Selic. Será? Essa matéria aqui foi feita em 2021, aonde em 2016 a taxa de juros no governo Dilma era 14,25%. Em 2017 baixou para 13%. Em 2018 chegou a 6,75%. Em dezembro de 2020, em plena pandemia, a taxa Selic era de 2%. 2%. E agora está beirando 13,25%, próximo dos 14,25% do ano do impeachment da Dilma. Nunca teve tanto dinheiro no governo Lula, altas taxas, impostos, só sabe cobrar. Mas nunca houve também tanta defasagem na forma de trazer para a população benefícios. São bolsas que são pagas a pessoas que não precisam, são ministérios inchados, pessoas que recebem mais, superfaturamento, enfim, infindável que nós temos de alegações para demonstrar a incapacidade desse atual governo. Em plena pandemia, Bolsonaro colocou a taxa em 2%, ou aliás, Campos Neto colocou a taxa em 2%. Houveram aumentos a partir de 2020, sim. 2021 aumentou 1%, foi para 3%, se eu não me engano. E depois veio o ano eleitoral. Um ano com muitas dificuldades, cobranças, ataques e perseguições. Toda essa instabilidade jurídica que nós enfrentamos no Brasil desde então, por culpa de STF, de políticos, de políticas públicas erradas, fez com que a taxa volte a quase 14%. Infelizmente, quem paga com isso é o povo brasileiro. É o povo que sofre vendo aumentar até mesmo a laranja. E segundo o ministro, a alternativa é não comer mais laranja, não comer mais um alimento. Picanha virou sonho. Até a abóbora está cara. Aonde vamos parar? Está na hora de pararmos o Lula, antes que ele pare o Brasil. Com vocês, Cristiano Zarte, trazendo a realidade, trabalhando por dias melhores. Forte abraço, tchau, tchau.